Deus existe, é nosso Criador, e Pai de toda a raça humana. Inclusive, dos ateus, daqueles que preferem abandoná-lo. Todos sabem, e temos provas disso todos os dias, de que nascemos e morremos. Sabemos também, que temos um corpo, e uma alma. O corpo, tem prazo de validade, mas, a alma, é eterna. E porque a alma é eterna, o nosso objetivo enquanto vivos, é fazer tudo o que for necessário, para levá-la ao encontro de Deus. Os caminhos, para irmos ao encontro de Deus, são muitos. Vemos ao longo do tempo, que muitas religiões, e milhares de seitas, foram criadas por homens. Mas, o Filho de Deus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. As palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Portanto, o próprio Jesus fundou a sua igreja, que no início, era chamada de igreja primitiva, e por volta do século IV, passou a ser chamada de igreja católica. A verdade entre os homens, é transmitida por Cristo. Ela origina-se em Cristo, isto é, no próprio Deus, e isso não é algo de que o homem seja capaz. Mesmo assim, muitos homens, se acham no direito de criar outros caminhos, que segundo eles, levam a Deus. Vou citar apenas alguns exemplos. Martinho Lutero, apoiado por João Calvino, e Ulrich Zwinglio, fundou o protestantismo, no século XVI. Allan Kardec, foi o propagador da doutrina espírita. Masaru Taniguchi, fundou em 1930, a Seisho Nye, uma das 130 novas religiões do Japão. E muitos outros, que são conhecidos pela grande maioria. Mas, nesse vídeo, vou falar apenas desses 3 caminhos. Lutero ensinava, que só a Bíblia, deve servir como orientação. Nada mais falso, do que esse princípio. Os cristãos do primeiro século, não dispunham de Bíblia. E nem os cristãos dos séculos seguintes. Na verdade, os cristãos só puderam contar com a Bíblia para consulta como hoje, muitos anos depois da invenção da imprensa, que só aconteceu no ano de 1455. Então, as pessoas que viveram e morreram durante esse período, não poderiam ser salvas porque não tinham a Bíblia. Essas pessoas, não tinham a Bíblia da forma como nós temos hoje, mas, elas tinham os apóstolos, e os seus sucessores, que foram deixados por Cristo. Quando ele próprio ordenou: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. E esses apóstolos, continuaram fazendo seus trabalhos até hoje, e continuarão, até a vinda do fundador da nossa igreja, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outro princípio protestante, e não bíblico, de que só a fé salva, também é contra a doutrina de Cristo. Porque na Bíblia está escrito: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, sem obras, é morta. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus, e não fizer prova disso através de obras? Embora Lutero seja o fundador de todas as igrejas evangélicas que existem hoje. Porque os protestantes, não são todos luteranos. Ora, se os protestantes reconhecem que Lutero é um homem falível, como é possível um evangélico ter tanta certeza que os princípios que ele inventou sejam dignos de confiança absoluta? E é até mais do que o que ensina a única igreja, que tem mais de 2000 anos, e instituída diretamente por Jesus Cristo. O próprio Lutero contestou o Papa de sua época, e decretou que não se deve confiar num sacerdote. Mas, ele mesmo, era um ex-sacerdote católico. Então, se ele mesmo se descarta como pessoa confiável, quem é tolo o suficiente para dar crédito ao que ele disse, ou escreveu?
Uma denominação evangélica não é igual a outra em matéria de fé. Isso é fato, pois umas batizam crianças, outras não. Umas admitem o divórcio, outras o repudiam. Umas aceitam mulheres como pastoras, outras não. Umas praticam a Santa Ceia, outras não. Umas ensinam que devemos guardar o sábado, outras não. Algumas ensinam a teologia da prosperidade, outras a repudiam. Por que existem tantas denominações diferentes de igrejas evangélicas no mundo? Por dois motivos. Primeiro, porque Martinho Lutero instituiu a heresia de que a interpretação da Bíblia deve ser individual. Cada pessoa pode ler a Bíblia e interpretá-la ao seu bel prazer. Essa foi uma das causas da proliferação das seitas evangélicas. Outro motivo é por causa do dízimo que é arrecadado nessas igrejas. Quando uma pessoa qualquer faz o seu mestrado bíblico, de apenas algumas semanas, aluga uma salinha qualquer e diz que aquilo é uma igreja, ele precisa colocar uma denominação diferente, um nome que não seja igual ao da igreja da quadra vizinha, para que ele possa arrecadar o dinheiro dos contribuintes, apenas para ele. Porque se ele abrir uma igreja, com o nome Assembleia de Deus, por exemplo, ele teria que dividir o dinheiro dos dizimistas com o seu fundador. É muito provável que esse seja o maior motivo da grande proliferação das igrejas evangélicas. Não é um motivo ideológico, mas apenas financeiro. A doutrina espírita de Allan Kardec nega o mistério da Santíssima Trindade. Rejeita a possibilidade do milagre. Declara que a Bíblia está cheia de erros e contradições, e que nunca foi inspirada por Deus. O espírita declara que até a vinda de Allan Kardec, a obra de Cristo estava perdida e inutilizada. O espírita faz evocação dos mortos e acredita na reencarnação. A doutrina católica diz que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho unigênito de Deus, e os espíritas dizem que Cristo era apenas um grande médium e nada mais. Tem muitas pessoas que preferem seguir a doutrina de Allan Kardec e abandonam a doutrina de Cristo, ensinada pela Igreja Católica há 2000 anos. A Seishunuye é uma das 130 novas religiões do Japão, fundada por Masaru Taniguchi em 1930. E sua doutrina resume-se em três principais proposições. Matéria não tem existência real, só existe a realidade espiritual. O mal não existe, é pura ilusão da mente humana. O pecado também não existe, é mera ilusão. Se o mal é realmente uma ilusão, como explicar os terríveis acontecimentos à nossa volta? Dizer que o mal é uma ilusão é contradizer não somente a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas também ignorar a experiência diária da vivência dos homens em sociedade. Resumindo, todos os caminhos criados pelo homem são falhos. O único caminho que realmente nos leva a Deus é aquele indicado pelo seu Filho, que ensinou aos apóstolos, e disse: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. É nisso que nós devemos acreditar, na doutrina de Cristo, e no verdadeiro magistério da sua Igreja.